Meus amigos, nos últimos dias houve uma grande reviravolta na questão do PL da censura, que será votado em plenário da Câmara dos Deputados amanhã. Bom, até então havia a maioria para aprovação desse projeto, mas nos últimos dias houve uma grande reviravolta e agora nós temos maioria contra a aprovação desse projeto. Graças em grande parte à população que fez pressão nos deputados, a bancada evangélica que resolveu se posicionar em peso contra a aprovação desse projeto, dentre outros fatores também, né? Pois bem, a esquerda, o desgoverno e o relator do caso, aliás, o criador desse PL nefasto, que é o senhor Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, perceberam que há grandes chances dele não ser aprovado. E visando isso, o senhor Orlando Silva deu uma entrevista falando algo muito grave e preocupante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo e compartilhassem ele com todo mundo, porque é realmente algo muito preocupante o que ele acabou de dizer, né? Então vejam só. Aqui nós temos o título da matéria, né, que diz o seguinte: ameaça ou desconhecimento. Deputado comunista quer acionar STF se o PL da censura não passar. E nós temos o vídeo aqui, onde ele falou essa atrocidade, que foi justamente uma entrevista que ele deu para um órgão da velha mídia, né? Então vamos acompanhar. Quem trata sobre conteúdos, quem faz moderação sobre o que é publicado, são as plataformas digitais. Mas como o texto traz uma série de outros aspectos muito importantes, eu considerei que nós não poderíamos interditar o debate, encerrar o debate apenas por conta desse aspecto administrativo. E assim, nós apresentamos a proposta ontem, incluindo regras para defender a liberdade de expressão, regras para a transparência, para proteger crianças e adolescentes, enfim, um conjunto de temas que são importantes para melhorar a internet no Brasil. E até a próxima terça-feira vamos seguir dialogando para encontrar um caminho. Se não houver uma união na Câmara em torno de uma ideia, no limite, o Poder Judiciário terá a responsabilidade de avaliar o cumprimento das obrigações definidas para as plataformas digitais. Pois é, vocês perceberam ali o absurdo que ele falou, né? Quase que em tom de, não foi bem uma ameaça, mas foi um aviso. Olha, se a gente não aprovar, vai acontecer isso aqui, né? O judiciário vai entrar em campo. Algo muito grave. Mas antes disso, ele falou ali que o projeto também visa garantir a liberdade de expressão. Sim, esse projeto aí, segundo Orlando Silva, visa garantir a liberdade de expressão. Para quem, cara pálida? Pro PT? Só se for, né? Porque pro restante do Brasil, não, né? Enfim, ele disse também que visa proteger a criança e o adolescente, mas peraí, o ECA foi revogado e eu não tô sabendo? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi revogado e eu não tô sabendo, é isso? Né? Todas as plataformas digitais já estão adequadas na legislação vigente. Já tem previsão legal para absolutamente tudo que versa no universo da internet, né? Então, por exemplo, o anonimato é proibido, né? Você não pode gravar um vídeo aqui sem se expor, né? Sem colocar aqui o teu nome, o teu rosto. Você tem que se mostrar justamente para que, caso você cometa um crime na sua fala, calúnia, injúria, difamação, você possa ser identificado e, se for o caso, punido por isso, né? Então, por isso que é garantida a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Isso está na nossa Constituição, né? E também trata da questão de crianças e adolescentes. Você vai, por exemplo, em aplicativos como o TikTok, né? Você não pode se registrar se você tiver menos de 18 anos, né? Ou, enfim, tem uns requisitos lá, a mesma coisa aqui no YouTube, no Facebook, em todas as outras plataformas. É a mesma coisa, porque eles já estão adequados à legislação. Então não há o que garantir isso aí nesse PL da censura, nesse PL das fake news. É mais uma coisa, né? Só para enfeitar o pavão, mas por trás vem sempre aquela ideia maléfica de censurar o povo brasileiro. E por último, e mais perigoso de todos, o que ele falou, que se o PL das fake news não for aprovado, o judiciário poderá entrar em campo e legislar nesse sentido. Bom, nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes e talvez alguns outros ali, eles querem realmente a aprovação desse PL. E houve ali em tese até uma espécie de ameaça, caso o Congresso não legislasse nesse sentido, de regulação das redes sociais pelo STF, pelo Judiciário, né? O que seria absurdo. Mas eu lembro a todos o seguinte, que quem cria leis no Brasil é o Legislativo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Essa é a democracia representativa que vigora no Brasil e que é oriunda da nossa Constituição Federal, não da minha cabeça, como algumas atitudes são oriundas da cabeça de algumas figuras aí que eu não vou citar o nome, né? Isso está na nossa Constituição, ó, tá nesse livrinho aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não estou inventando nada. Então, nós votamos os nossos representantes para ir lá e legislar. Então, assim, quando há uma matéria em discussão e ela não é aprovada, pronto, já houve a legislação, né?
Os deputados legislaram. Então, se o PL das fake news não for aprovado, e eu rezo para que realmente não seja, porque senão a democracia no Brasil vai deixar de existir, será institucionalizada e oficializada a ditadura aqui no Brasil. Se ele não for aprovado, acabou, foi legislado. Lembrando que não legislar sobre uma matéria é legislar, é decisão do Congresso. Legislar ou não de uma matéria. Então não há o que se falar em judiciário, entrar em campo, em judiciário decidir essa matéria, não tem que decidir nada. STF só decide sobre questões constitucionais, né? E se a Constituição fala apenas que é garantida a liberdade de expressão, vedada inclusive a censura prévia, não há o que se falar em matéria constitucional para o STF, ou cara pálida. Então eu queria esclarecer aí, Orlando, venha a público e explique essa história direito, meu amigo. Isso foi um aviso? Foi uma ameaça? O que foi? Você está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, né? Será que por acaso você já conversou com algum ministro e ele já diz que se o PL não for aprovado, o STF vai dar um jeitinho aí de regular as redes sociais? É isso? Né? De regular, né? Regular, porque não se trata de regulação, né? Mas foi isso que você disse, Orlando Silva. Acho bem interessante, né? Gostaria também que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, se pronunciasse e cobrasse explicações aí do Orlando Silva sobre esse projeto, sobre essa declaração dele, porque é algo muito grave, né? Sobretudo, se esse PL realmente não for aprovado, oro para que não seja, se depois vier alguma ação do STF, né? Vai estar claro que realmente havia uma conversa ali pretérita entre o Orlando Silva e alguma figura ali do Olimpo, que eu não vou citar o nome, né? Vamos aguardar e ver até onde isso vai dar, mas eu espero que realmente isso não seja verdade, tá? E para finalizar, meus amigos, sobre a CPMI do 8 de janeiro, que será instaurada nessa semana, tá? Houve a leitura do requerimento, agora os membros foram direcionados ali pelos partidos, né? E os membros da mesa diretora farão uma eleição para decidir quem será o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Infelizmente, já deve haver uma articulação nesse sentido. O deputado Arthur Maia, quem deve ser o presidente, tá? Ainda não há uma definição ali para quem vai ser o relator, para quem vai ser o vice-presidente, quem vai ocupar aí cada cargo, mas dos males o menos pior, tá, meus amigos? Havia um risco do PT, do desgoverno, ficar com a presidência da CPMI, e esse risco não há mais, né? Então parece que já há uma articulação realmente para que o deputado Arthur Maia assuma essa função, e um relator então tende a ser do Senado Federal, tá? Ah, Deicon, mas o Arthur Maia, eu não confio nele, é do Centrão. Eu também não confio nele, mas é como eu falei, dos males o menos pior, né? Antes o Arthur Maia do que um Renan Calheiros, né? Do que um, sei lá, um Paulo Pimenta ou qualquer outro deputado ou senador do PT, né? Então, dos males o menos pior. Agora, quanto ao relator, eu torço para que seja no mínimo alguém da oposição, né? Pode ser, por exemplo, o senador Marcos Duval, o senador Eduardo Girão, a Damares Alves, né? Não sei, mas eu espero realmente que seja alguém da oposição. E necessariamente, se o presidente for da Câmara, tá? Como é uma comissão parlamentar mista de inquérito, o relator necessariamente tem que ser do Senado, tá? Então, é natural que se realmente o deputado Arthur Maia for confirmado como presidente, o relator vai ser algum senador. E se houve realmente um acordo entre o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, Renan Calheiros não será o relator, pelo menos isso, né? Então, há chance aí, de fato, de que alguém da oposição ocupe essa cadeira, como deveria ser. Aliás, toda essa CPMI deveria ser formada apenas por membros da oposição, porque CPI ou CPMI é um direito da minoria. E a exemplo do que foi a CPI da pandemia, só foi composta por membros da oposição. Oposição à época a Jair Bolsonaro. Porque agora a esquerda, que se diz democrática, quer tomar esse espaço que é da minoria, que é da oposição, né? É pura hipocrisia. Essa é a melhor definição de esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.